Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício com mais um vídeo do Backtest no dedo. A gente vai continuar hoje a série do setup do Joey de Napoli, beleza? Antes de mais nada, esse é um vídeo sobre meus estudos pessoais, tá? Se você está chegando nesse canal agora, saiba disso. O atual objetivo desse canal é registrar e compartilhar minha jornada como trader, fazer backtest, análise e exercícios de meu desenvolvimento pessoal. E absolutamente nada que eu digo nesse vídeo caracteriza compra ou venda de qualquer ativo financeiro, até porque até o presente momento você não sabe se eu sei o que eu estou fazendo. E é muito importante que você não faça besteira com o seu dinheiro. Bom, galera, assim, a gente já passou aqui por 3 vídeos do setup do Joey no semanal, por 3 vídeos dele no diário, e esse daqui provavelmente vai ser o último no intraday, tá? Eu só tô fazendo ele porque eu prometi que eu ia fazer um dele no intraday, e enfim, basicamente é por isso. Por quê? Cara, é um setup que pra mim ele tem um nível de subjetividade meio complicado assim, ele não é tão objetivo quanto eu gosto que seja. Eu quero um setup que quando eu olhe ele, eu leia ele, eu não tenha dúvida alguma do que fazer. Em todos os vídeos, sem exceção, eu não sabia exatamente o que fazer no setup. E no momento, acho que ele tá me criando mais dúvidas do que tirando dúvidas. E é possível que isso comece a criar essas dúvidas em vocês também. Se algum de vocês consegue entender perfeitamente o setup, se você tem algum método que te faça entender ele de forma objetiva, pô, comenta aí, porque pra mim não tá rolando, beleza? E aí, pra não prejudicar ninguém e pra eu não ficar aqui perdendo tempo com um setup que eu não consigo entender de jeito nenhum também, eu vou fazer ele aqui no 60 minutos da Ecor 3 e depois a gente vai lá e dá uma revisada na planilha, beleza? Vamos lá, você deve ter percebido que eu voltei aqui pro TradingView, né? Isso aconteceu porque, como vocês sabem, eu opero pela Clear e eu esqueci de renovar o Clear Trader e aparentemente durante o carnaval eles não me deixam renovar, beleza? Então vamos ficar aqui no TradingView por enquanto e futuramente a gente volta lá pro Clear Trader. Eu já deixei a nossa planilha separada aqui, beleza? Ela tá ali na Ecor 3, 60 minutos, a gente vai começar em 1 de junho de 2016, mais ou menos, na verdade, são 8 meses, que a gente está no final de fevereiro. O alvo da nossa operação vai ser 161 da perna anterior, eu vou te explicar hoje como eu vou fazer isso, e o stop vai ser a mínima do candle que deu a entrada mesmo, ok? E é isso aí, eu vou deixar aqui já separada a entrada aqui do nosso primeiro preço. Marquei aqui com essa linha verde onde a gente começou e eu já tinha deixado em algum lugar aqui separado as linhas, não coloquei. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui a nossa linha do fundo. Se você está no TradingView, é só você pegar a ferramenta raio, dar 2 cliques nela e você pode escrever e colocar as informações que você quer. Segurar o Ctrl e arrastar, deixa você editar ela também, tá? Então é bem rápido de fazer. Stop! Show de bola. Então é isso aí. Ok. Aí, ó, vem o negócio que eu fico xingando quando eu tô fazendo backtest. Esse daqui é o fundo prévio. Ele fechou abaixo, fechou acima, agora fechou abaixo. E aí? Fechou acima, aí fechou abaixo de novo. E aí fechou acima, eu compro esse rompimento, fechou abaixo, eu já não sei mais o que fazer. E aí do nada ele vai e faz isso aí, dá um movimento muito grande, pode simplesmente sair explodindo para cima. E a gente não comprou porque não é o setup. Ele fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, mas e aí? Né? E olha só que legal, ó, ó. Que bom, que agradável. Você pode considerar que isso aqui foi uma compra, né? Se fosse uma compra, o que a gente ia fazer, eu vou colocar esse aqui, eu vou colocar como compra para poder tentar dar uma melhorada no sistema, tá? Você sabe que normalmente eu tento piorar o sistema e não melhorar. Então eu vou dar uma roubada aqui só para poder te explicar como eu pretendo fazer o alvo. Porque o alvo original do Joey seria isso aqui,
a partir desse candle aqui lá em 1618. Esse alvo é surreal, né? Então fica um pouco complicado. E aí você toma muito stop que a gente já viu aqui. No caso eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar real o último fundo para o ponto de entrada, a mínima do candle e tentar atingir 1618, desde que o risco retorno seja maior do que 1 para 1, ok? Aqui o nosso risco é de 13 centavos e o objetivo ficaria aqui em mais ou menos 26 centavos, é o dobro, tá? Então eu vou fazer isso aqui, só para a gente ter um aqui que vai dar uma melhorada no sistema, para poder ver como é que vai ser. E isso aí você vai lembrar que é fácil, né? Porque eu estou roubando aqui a primeira operação. Então é em 10,59 e ele daria saída ali em 10,84. Ok? Então perdoa o tio por essa roubada aí, mas tá meio complicado de fazer o sistema como ele é, porque pra mim é difícil de entender. Ó, ele fechou abaixo, fechou acima, só que não veio a partir de um forte movimento de queda, né? Então, isso aqui, por exemplo, seria uma compra, só para ilustrar. Nesse modelo que eu estou fazendo, seria mínima, máxima, mínima, quando romper o alvo ali em 1618. Tranquilo? Só para ilustrar aqui de novo, que ficou um pouco mais claro. Então, vamos lá. Veio de queda, fechou acima, fechou abaixo. Então, se fechar acima aqui, a gente tem uma operação. Fechou acima. Onde fica essa operação? No rompimento da máxima. Rompeu. Eu sempre considero que o rompimento, quando ele faz isso aqui, vem para baixo e fecha acima, né? O candle tá verde. O rompimento ele abre, desce, sobe e aí depois ele executa a ordem. Então o movimento todo seria esse aqui. Não, desculpa. Seria até menor. Então é meio inviável, né, fazer dessa forma aqui nesse movimento. O que a gente pode fazer nesse caso aqui é realmente tentar pegar todo esse movimento. Em 1618, stop fica aqui pequeno. O nosso risco retorno fica sendo mais ou menos, vamos medir? Nem 1 para 1, né, porque ele dá a entrada aqui. E aqui a gente já viu até que ele estopou, né? Então foi uma entrada aqui na máxima em 11,36 e um stop na mínima em 11,31. Galera, gravar isso aqui em pleno carnaval tá muito complicado. Tive que parar aqui pra fechar a janela aqui, porque as vizinhas estão louca ali gritando e enfim, né? Tá dificultando um pouco. Ok, né? Então isso aqui mais um stop. Tá. Aí fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo. Não tem nada para se fazer. De ficar aqui chupando o dedo esse tempo todo. Esperar ele fazer um movimento mais forte, ó. Fechou acima, tem que fechar abaixo. Isso aí, vamos lá. Fechou acima, tem que fechar abaixo agora. Não. Que bonito. Agora ele fechou abaixo, abaixo. Se fechar acima, fechou acima. Então, daria vontade de fazer mais. Essa daqui seria a amplitude original lá em cima, lá em 12,20. E o que eu tinha sugerido seria que a gente fizesse isso aqui. Tranquilo? Então vamos pegar a máxima aqui em 11,45. Vamos anotar isso aqui. Cara, eu não sei agora, eu clico no negócio e ele já não digita mais. Vai entender. O stop está na mínima do próprio candle. Então vamos arrastar aqui. Eternidade depois. Tem stop aqui. E caso você tenha ficado em dúvida, o fundo prévio seria esse aqui, tá?
Então fez esse fundo, subiu, fechou abaixo, não pode fechar abaixo desse fundo e tem que fechar acima, então a gente tem esse setup, que provavelmente vai ser stop. Que o alvo é tão grande que o esperado é que ele volte stop mesmo. Então o alvo sugerido por mim foi atingido aqui nesse nível, tranquilo? E o alvo original ainda não foi. Então a saída aqui é no 11,93, que foi o que eu tinha falado pra gente fazer. Olha lá, eu seleciono o bagulho e não vai mais, cara, que ódio. Tá. Ok. E aí, fechou abaixo, fechou acima. Só que ele tá caindo, né? Por exemplo, esse aqui é o fundo prévio, vamos lá, o último que fechou. Fechou acima, depois fechou abaixo aqui, aí fechou acima, subiu aqui. Isso daqui daria uma entrada no rompimento dessa máxima? Eu sinceramente não sei. Agora ele fechou abaixo, já não mais. Tem que fechar acima, agora esse é o nosso fundo 1. Não pode fechar abaixo desse nível e tem que fechar acima. Fechou acima. Então aqui está configurado o setup. O alvo original seria daqui para cá em 1618. E nesse caso é um alvo até aceitável, porque ele está pequeno, tá? O alvo sugerido por mim já não adianta muito, porque ele seria da menor máxima dali de baixo para cima em 1618. O alvo fica ali muito pequeno, tá? De qualquer forma, os dois foram atingidos, o stop que seria no mesmo lugar. Então, mais um stop para conta. Ok, em 11,55 e estopado em 11,27. Agora ele já fechou abaixo, então ele é um novo fundo. Fechou acima, agora ele tem que fechar abaixo, fechar acima. E aí, agora é complicado. Esse fechamento aqui foi em 11,65 e a média estava em 11,65. Ele fechou na média. Esse daqui é o que fechou acima. Então, a gente puxa o stop para cá, que agora já tem operação de novo. O alvo seria o original, esse aqui, em 1618. Opa, foi mal. Daqui para cá. Em 1618, que é lá em riba, e o stop aqui em 11,66. Ativou e toma ali stop. Então, esse daqui seria nosso alvo, a nossa entrada em 11,85 e a saída em 11,65, né? Na real, porque é um centavo abaixo. Ok. Então, ó, aqui fechou abaixo, fechou acima, deu entrada, não fechou abaixo. Então isso aqui teoricamente seria uma entrada. Se, deixa eu marcar só, não, já foi. Se isso aqui fosse uma entrada, aí eu usaria o meu alvo sugerido, que era ali 1618, basicamente desse candle todo, tá? Porque o alvo original seria daqui para cá, ele teria sido atingido de imediato com um risco sem noção, né? Então seria mais ou menos isso aqui. Aí fechou abaixo, pegaria o stop, volta, fechou acima, né? Ele fechou abaixo aqui, então o nosso novo fundo, deleta isso aqui, novo fundo, seria aqui, fechou acima, fechou abaixo, respeitou o fundo, vazou o fundo, fechou abaixo, seria aqui, sobe, tem que fechar abaixo de novo, agora tem que fechar acima. Isso daqui então me dá o setup, que a gente põe um stop na mínima desse candle. O alvo original novamente seria desse fundo para esse topo, para esse fundo em 1618. O meu alvo sugerido seria isso aqui. Opa, perdão, não seria isso não. Seria aqui,
porque o candle de entrada é esse, nosso stop aqui embaixo, o alvo aqui em 1618, tá? Porque eu entendo que isso aqui é uma perna, isso aqui é outra perna, isso aqui é outra perna. Então, a amplitude da última perna, para mim, é a perna atual, ou seria essa aqui, né? E aí a gente faria a projeção dessa mínima para cá, pro ponto de entrada, e aí teria um terceiro tipo de alvo. Bom, sem complicar muito, né, eu vou remover esse aqui, porque não é o que a gente está usando, vou pegar o meu alvo sugerido, porque tem uma probabilidade maior de que esse trade feche no lucro. E aí a gente vai ver, né, se melhora um pouco esse resultado aí. Deixa eu fechar isso aqui. Nosso valor de entrada está em 11,86, vamos colocar 11,86, basicamente no mesmo lugar da última, e o stop está em 11,63, foi no alvo em 12,38. Ok, bom, eu continuo não vendo isso muito agradável, né? Continuo não vendo com bons olhos. Então tem um fundo aqui, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, não deu entrada, fechou abaixo, vazou o fundo, o novo fundo é esse, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima. E aí? Isso aqui, tá, configura uma entrada? É sempre difícil, né? Seria daqui pra cá. O alvo é grande demais em 13,40. É muito improvável que esse daqui seja o candle mais baixo e que ele vá subir lá direto. Então eu não sei novamente o que fazer. Não é um bom setup. Por outro lado, se a gente usar um pouquinho mais de análise técnica, a gente pode pegar um canal paralelo e fazer isso aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui para cá, ele já rompeu, tá subindo, então essa daqui seria a nossa perna 1, ele teria que vir aqui embaixo, basicamente, buscar um retorno no fundo do canal, tá? Só que o setup não diz nada disso, o que complica razoavelmente nossas vidas. Então vamos lá, se ele ativou, vou fazer o seguinte, eu não vou botar esse alvo aqui, eu vou fazer o alvo da última perna, como ela foi curta, seria esse movimento aqui em 1618, ok? A última perna foi de queda, o candle já abre rompendo, então o nosso valor de entrada fica em 12,30. E o valor de saída 12,71. Ok. Bom, aparentemente, né, um novo método de medir alvo, deixar alvo menor. Então a gente espera realmente que ele dê uma melhorada no setup. Aqui. Ok. Fechou acima, fechou abaixo. Aí vem a pergunta: você compraria esse rompimento? Porque assim, agora a gente já estabeleceu aqui que está em uma tendência de alta, certo? Então aqui a gente poderia considerar que é um fundo que ele provavelmente não vai romper e acabou de fechar acima. É uma variação do setup? É uma variação. Porém, é uma variação com potencial de dar certo, né? Vamos pegar o alvo aqui e medir para ver quanto é que seria. Daqui para cá, o alvo é bem pequeno. E a outra opção seria daqui para trás para o ponto de entrada e o alvo aqui em 1618. Eu gosto desse alvo, tá? Então vou deixar ele ali porque eu vejo realmente bastante potencial de ele lá. E aí se der a entrada, não deu, ainda está fechado em cima, fechou abaixo. Então já é, Elvis. Que setup ingrato, cara. Tá muito difícil para mim, não tem nada a se fazer aqui. Então olha só, vou começar a ser bem mais seletivo agora, porque, na moral, sendo bem sincero, é desânimo.
eu não sei, eu não entendo setup, eu me sinto incompetente, eu me sinto burro, e eu prefiro não executar uma coisa que eu não estou entendendo. Bom, vamos passar aqui. E aí a gente termina isso aqui, dá uma olhada ali em como foi o setup. Porque apesar disso aqui, ele ainda foi lucrativo. Os outros ativos eles deram lucro. Alguns deram lucro muito bom, na verdade, mesmo tendo um razoavelmente alto nível de stop. Tá? Ó, agora sim, vamos considerar aqui, ó, fechou abaixo, fechou acima, tem que fechar abaixo e fechar acima de novo. Ok, aqui eu teria o setup que seria o clássico, então seria isso aqui e isso aqui. Por que eu não fico confortável com isso? Porque teoricamente agora a gente tem um canal de baixa, eu tô comprando o topo desse canal de baixa, né? Se romper essa máxima aí, ao que ele está me dizendo. Então, rompeu. Se ele rompeu, o alvo seria primeiro aquele lá em cima, e o segundo alvo, que seria o meu alvo aqui, com uma perna um pouco maior. Isso aqui eu vou deletar. Seria ali em cima, basicamente a mesma coisa, né? O meu alvo ainda ficaria um pouco maior. Eu vou deixar o meu alvo. Não, peraí. O meu alvo ficaria um pouco maior. Eu vou deixar o meu alvo. O trade já foi acionado, né? Que seria na máxima aqui em 13,89. E o stop aqui da mínima. Já nem tem mais a linha de stop, né? Ok. Vamos lá, estopou então. A mínima aqui é em 13,71. Ué, ué, ué. Então tá, vamos lá, vai caindo. Aí isso aqui teoricamente teria o setup aqui de novo, porque aqui ele faz um fundo, e aí a gente tem que esperar ele fechar acima, fechar abaixo, mas aí o setup já foi pra vala, né? Já não tem mais o que fazer. Seria considerado a entrada aqui? Pô, não sei. É um setup razoavelmente subjetivo, que é o que eu venho reclamando esse tempo inteiro. Porque ele fechou abaixo aqui, e aí ele fechou acima aqui, aí não deu entrada, aí fechou abaixo. Se ele não deu entrada, o novo fundo seria esse. Ele fechou abaixo do fundo e foi embora. Aí tá, fechou abaixo e fechou acima. Então, teoricamente, eu tenho uma compra no rompimento dessa máxima. E aí qual seria o movimento? Seria toda essa amplitude aqui, da máxima para a mínima, e esse é o setup original, com alvo lá em cima em 15,65. E aí, na minha opinião, você contar que ele não vai retornar 2% antes de subir 5 vezes mais, 10%, é meio inocente, assim. Porém, isso aqui é uma bandeira, e o alvo da bandeira é 100%. 15,01 é um alvo possível e até provável, tá? Mas com stop na mínima aqui, né? Como ele está bem abaixo, é possível que funcione melhor. O meu sistema, né, seria aqui o alvo em 1618, né, o meu alvo, ou ficaria aqui em nesse valor aqui, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então deu uma entrada em 14,26. Ainda não estopou, agora estopou. Mínima 14,01. Ok. É isso aí. Nada a se fazer até então. Fechou abaixo, fechou acima, nada. Aqui, ok. Então aqui a gente pode considerar que teve um setup. Opa! Aqui nesse candle, porque o último fundo, apesar de ter sido uma eternidade atrás, foi aqui, né? E aí pelo alvo original do sistema a gente teria isso daqui a partir desse ponto. Se romper, não rompeu, rompeu. Esse seria o alvo original.
O meu alvo, nesse caso, seria dessa mínima para o ponto de entrada em 1618, stop abaixo da mínima do candle que deu a entrada. Então, na entrada em 1401, 1408. E aí, a saída vai ser provavelmente stop de novo. Não. No meu aqui, então, ele deu a saída em 1465. Ok, mas 4% de lucro. Tá. Fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo. Isso aqui é um trade Napoli de venda também, tá, galera? Para quem consegue entender o sistema e pretende operar na venda, isso aqui tá dizendo que ele vai cair lá em 13,82. E aí fechou acima. Agora fechou abaixo e seria um trade Napoli de compra. Sorry. Não consigo entender. Complicado demais para a minha pessoa. Isso aqui é um Joey? Não. Pelo setup perfeito, à risca, não. Esse daqui seria o nosso fundo. Esse seria o primeiro fundo. Aí ele sobe, desce, ainda não fechou abaixo. Aqui ele fecha abaixo. E aí, beleza. Fechou acima, teria uma entrada nesse rompimento. Não entrou, fechou abaixo de novo. E aí, se ele fechou acima e fechou abaixo, esse daqui seria o nosso novo fundo, tá? Pelo menos é como eu consigo entender o sistema. E aí ele cai, sobe, fechou acima, o nosso novo fundo marcado é esse. Só que ele é mais bonito de se ver nisso aqui. Ele faz esse movimento, cai, agora ele está dizendo que vai subir. Bom, não é o setup, né? Fechou abaixo. É isso aí, tá vendo? Muito difícil de entender. E eu nem consigo ver claramente quando que está acontecendo o setup. Você pode ter pensado também, pô, você passou muito rápido, deu o setup ali. Não, cara, não deu. Aqui seria o fundo, fechou acima, fechou abaixo, aí ele fecha abaixo do fundo. Esse daqui seria o novo fundo, e aí ele sobe, fecha acima, ele teria que fechar abaixo, só que o setup depende de vir uma queda prolongada, e aqui a gente já está subindo há um tempo, sabe? Então ele é um setup de reversão e não de continuação de tendência, então não poderia entrar ali pelo setup como ele deveria ser. E toma-lhe lateralização. Nada se feito. Esse tempo todo. Talvez, se a gente estiver olhando o gráfico ao vivo e de repente você está vendo ali o diário entrando numa zona de sobrecompra, isso vai facilitar bastante a identificação do setup, tá? Se você está no 10 minutos e de repente você olha o 60 afundando, você pode encontrar o setup. Então isso pode facilitar, porque quando eu estou olhando o mercado ao vivo, que eu estou fazendo isso, é muito mais fácil de identificar. Mas assim, olhando só um tempo gráfico, fica bem mais complicado. Então assim, ó, aqui a gente poderia ter um Joey, uma queda gigantesca aqui de um ponto para o outro, aí teria que esperar ele fechar acima, fechou, tem que esperar fechar abaixo e fechar acima. Teoricamente a gente teria o setup aqui, que seria esse movimento lá em 1618 a partir do rompimento dessa barra. O meu alvo ficaria ali em 18, basicamente, 17,98. Vamos ver. Estopou agora. Independente de qualquer coisa, né? Esse aqui seria o setup mais perfeito executado aqui. E nothing. Então, entrada 17,34, stop 17,05.
Nada, tá lateral. E chegamos no dia de hoje. Então assim, foi o que eu falei, né? Aquele desânimo, porque a gente sabe que o que é dito é que é um sistema de altíssima taxa de acerto. Bom, eu não consegui encontrar essa taxa de acerto de forma alguma. E aí, basicamente é um 0 a 0, né? Dá um lucro aqui, mas é um lucro ridículo. E se a gente tivesse colocado o alvo real todas as vezes, basicamente teria sido prejuízo. Isso não significa que o setup não presta, beleza? Isso significa que eu não consegui entender o setup e eu não consigo ser rentável com o setup. Plim! Então, voltei aqui rapidinho, já atualizei aqui a tabela, eu nem coloquei o buy and hold. O que dá pra ver? O sistema tem a taxa de acerto baixa, óbvio, ele é para tentar a reversão de tendência. Sabe aquele papo de 80% das vezes a reversão falha? Então, meio que é isso é o que deveria acontecer. Então eu não sei como que foi encontrado um resultado de 80% de acerto num gráfico semanal, por exemplo, ou algo do tipo, tá? Mas isso não significa, novamente, que o setup não funciona. Significa que eu não consegui ser eficiente com ele. Bom, então 11 operações, 6 no prejuízo, e aí a gente conseguiu ganhar dinheiro devido ao payoff, porque quando acerta ganha mais do que quando erra, em média quase 2,5 vezes, né? 2,20 vezes, ou algo assim. Temos aqui, né, o menor prejuízo de 2,42, o maior lucro de 4,38, o menor prejuízo de 0,44 e o menor lucro de 2,36. Nossa rentabilidade foi de 9% em um total aí de 8 meses de operação. Bom, me desculpa se esse vídeo não te ajudou, tá? Ou se esses vídeos não te ajudaram. É um sistema que para mim ficou muito difícil de executar e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Então, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para quando eu postar vídeo novo, você saber que saiu um vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!